querida aqui, sempre muito bem-vinda aqui nas nossas lives, nas nossas masterclass. A gente, inclusive, hoje, para quem está lá no nosso grupo VIP, postou já uma live que a gente fez com a Van sobre autoconhecimento. Então, Van, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Pessoal, eu vou ficar aqui no chat de apoio com vocês, vou deixar vocês com a Vanessa aqui para um conteúdo maravilhoso. O que vocês precisarem, eu estou à disposição aqui no chat, tá certo? E eu vou postando também o link de confirmação de presença para quem está com a gente aqui ao vivo, que vai receber o certificado. Combinado? Vamos, uma excelente live para todo mundo, uma masterclass excelente e tenho certeza que é um conteúdo muito legal. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês novamente, né, de ter essa oportunidade de estar aqui, compartilhar conhecimento com vocês, eu fico lisonjeada. Então, fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas, e é sempre muito colaborativo, né? Então, eu quero seguir da mesma forma que eu tenho feito aí as últimas masterclasses. Então, tenham dúvidas, pode levantar a mãozinha, quiser abrir o microfone, eu vou dar, né, a oportunidade de vocês falarem. Ou se estiverem mais ali tímidos, quiser mandar no chat, eu vou dando uma olhada, a Karine vai me auxiliando aqui também, tá bom? Antes de a gente começar, queria saber quem estava aqui nas últimas masterclasses, principalmente essa última que eu fiz em janeiro. Quem estava? Podem colocar aí no chat ou no levantar a mãozinha. A Vanessa Ribeiro tava, a Ellen, o Vitor. Ah, que demais. Karine, obviamente. Legal. Essa pergunta é muito importante, tá? Até por uma questão aqui da minha apresentação, mas também, principalmente, porque é um tema que é uma continuidade, tá bom? Mas antes de a gente começar, quero me apresentar para quem ainda não me conhece, para quem viu minha aula, para recapitular aí, né? Eu sou Vanessa Zutarelli, eu amo esse tema que é finanças pessoais. A gente sabe o quanto é importante, né, cuidar bem das nossas finanças, a gente poder realizar nossos sonhos, não só pagar as contas, também mas a gente poder viver e viver com qualidade o presente e garantir um futuro tão bom quanto, certo? E trabalho como educadora financeira desde 2018, foi quando eu deixei de ser CLT e fui atrás do meu sonho, que sempre foi, né, ter um propósito maior no meu trabalho, não que meu trabalho não tivesse antes. Eu sou formada em contabilidade, tenho pós em controladoria, mas não estava me realizando, né, no ponto como eu gostaria. E encontrei nas finanças pessoais essa realização que a gente une, né, o conhecimento ali de finanças, de planilhas e tudo mais, à realização da vida das pessoas. E vocês sabiam que finanças pessoais é muito mais humanas do que exatas? Pois é, muito mais humanas, né? Muito mais o comportamento humano para a gente saber lidar com dinheiro e, consequentemente, a gente poder realizar, né, nossas coisas aí no decorrer dos anos, né? E o tema de hoje é sobre liberdade financeira, certo? Mas eu quero trazer uma pergunta aqui para vocês. Qual que é a diferença entre liberdade financeira e independência financeira? Alguém se arrisca em dizer? Não me recordo se eu coloquei essa pergunta lá na aula anterior, mas alguém se arriscaria em dizer qual que é a diferença? Deixa eu ver aqui no chat. Ninguém, gente. É uma diferença sutil, mas uma diferença muito importante. Então vamos lá. Karine, então vamos lá. Qual que é a diferença, tá, gente? A liberdade financeira, vocês podem conquistar ela ainda esse ano. Sim, é possível, né? Em poucos meses a gente conquistar a liberdade financeira. A independência financeira pode levar anos até décadas, tá? A liberdade é quando você consegue pagar todas as suas contas no dia a dia, quando você consegue
realizar todos os seus objetivos com tranquilidade, que você tem um planejamento, e se algum imprevisto acontece, você consegue simplesmente ter ali uma reserva, um dinheiro, você não tem dor de cabeça, tá? Eu vou dar um exemplo bem prático aí do dia a dia, que um cliente meu, uma vez, a gente sabe como um iPhone é um poder aquisitivo ali, né? Para você investir no celular como um iPhone. Infelizmente, ele não tinha comprado com seguro, ele não pagou seguro. Em apenas 3 meses, ele trabalhava numa empresa, de logística. O que aconteceu? O celular caiu no chão, uma empilhadeira passou por cima. Perdeu o celular, né? E aí, tanto é que acho que foi a única vez que ele teve iPhone na vida, sabe? Só que, qual que é a diferença? Ele já tinha liberdade financeira. Então, o que que ele fez? Ele pegou o dinheiro da reserva, foi lá, comprou o celular com tranquilidade, né? Não precisou se desesperar por, nossa, como que eu vou fazer? Ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela, enfim, ela acabou nos perdendo, foi assaltada, enfim, e ela nem tinha terminado de pagar um celular, ela teve que comprar outro. Ela estava pagando dois celulares, né? E ela não tinha liberdade financeira. E esse outro cliente já teve a liberdade financeira a ponto de tratar esse problema com mais tranquilidade, né? Aí ele não arrumou dois problemas, né? Ele já conseguiu sair dessa situação. Aqui, quem assistiu a aula lá de janeiro, a gente falou do orçamento 50-30-20. Então, é uma maneira de você conquistar a liberdade financeira, né? É uma maneira de você gastar só o que você recebe de forma inteligente, né? A gente já falou lá que não é um momento de você se privar, mas sim saber gastar, né? Gastar o seu recurso financeiro com inteligência. E ali você consegue a independência, a liberdade financeira. Agora, a independência financeira é uma consequência, né? Você tendo uma vida com liberdade financeira, consequentemente, você consegue guardar um valor todos os meses e você consegue aí projetar uma renda futura, né? Então, quando você parar de trabalhar ou estiver na fase de aposentadoria, você ter um valor investido e esse valor investido você consegue pagar as suas contas no dia a dia só com os rendimentos dele ou parcialmente, né? Então, ficou claro aí para vocês qual a diferença da liberdade e da independência financeira? E a Vanessa colocou aqui também, né? Liberdade financeira, investir o dinheiro faz parte também da liberdade. É você conseguir organizar melhor o seu orçamento para que você consiga investir o dinheiro todos os meses. E a independência financeira vai ser consequência, né? Ótimo. Então, perfeito, gente. Esse é um ponto importante porque a gente sabe que, infelizmente, vamos dizer aqui que boa parte aí dos brasileiros sofrem muito com o índice de endividamento, certo? E esse índice de endividamento, todas as pessoas em algum momento passou algum aperto, certo? Então, para a gente conquistar a liberdade financeira, a gente tem que estar livre das dívidas, né? Com isso, o que que eu trago para vocês? Tá? Qual o nível de preocupação que vocês têm com dívidas hoje? De 0 a 10. Põe aí no chat para mim. Zero que você não tem dívida nenhuma, tá? De 0 a 10. Se quiser mandar no privado para mim também não tem problema, tá? Se quiser se expor aqui. Ó, o pessoal tá com bastante preocupação, né? Tá tudo perto de 10, alguns menor, um pouco menor. Então, na média aí, tá todo mundo de 6 para, a maioria de 6 para cima, né? Ó, tem 2, 4, 10. Perfeito. E aí a gente sabe que essa é a grande preocupação, né, das pessoas no sentido de. Gente, eu só vou fazer uma coisa aqui rapidinho, porque tá com risco aqui no material e eu não sei o que aconteceu. Acho que agora vai. Voltou ao normal. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, só dá uma fechadinha, por favor.
Bom, quando a gente fala de liberdade financeira, aí você fala, Vanessa, mas como que eu vou conseguir guardar todo mês se eu tô com dívida? Por isso que eu trouxe esse tema para cá, né? Então a gente sabe que existe sim uma preocupação principalmente da população brasileira. É o grande vilão, muitas vezes, eu até brinco, né, que na verdade não é vilão, mas muita dívida com cartão de crédito, muita dívida com cheque especial, tudo mais. Mas o grande segredo, a gente parte sempre do princípio de ter um orçamento mais adequado, né? É você conhecer as suas dívidas ali, o seu custo de vida no dia a dia, tá? Um outro ponto interessante é que a gente precisa encarar a realidade, a gente precisa entender se você chegou no momento de dívidas, o que que aconteceu, né? Eu gosto muito, não sei quem aqui conhece o livro do O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Alguém já ouviu falar? Tem o poder da autorresponsabilidade e o poder da ação, né? Nesse livro, nos dois, na verdade, ele menciona que a gente tem que ser autorresponsável pelas nossas atitudes, pelas circunstâncias das nossas atitudes, né? Como diz aquela história, toda ação tem uma reação, certo? Então, eu sei que é duro dizer, né? E muitas vezes é muito duro encarar a realidade, mas é importante entender que, se você está num momento endividado, você é responsável por esse endividamento, direta ou indiretamente. Isso que eu falei, é meio duro dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom dizer também que você é autorresponsável, você tem essa responsabilidade, porque assim como você entrou nas dívidas, você também tem a responsabilidade de sair delas, você tem essa capacidade, né? Mas o que é importante é a gente ter uma metodologia por trás, tá? E aí entra nesse ponto, né? Por que muitas pessoas se endividam, né? O ponto principal é a falta de planejamento. Eu sei que muitos de vocês aqui usaram a planilha que eu dei como um bônus, né, na última aula. Muitos me relataram até no particular que foi importante, né, ter uma visão do orçamento, nunca tinham montado daquele jeito. A visão do orçamento, né, que é a meta, versus o fluxo de caixa, que é a métrica. Então, isso é muito importante, né? A gente viver com o que a gente tem. Eu sei que muitas vezes é duro também, né? Muitos, enfim, né? Muitas situações aí de renda não está numa renda adequada para uma família, por exemplo. Mas a gente tem que buscar outras alternativas que não seja entrar no cheque especial, que não seja pedir mais um empréstimo, né? E entra naquele limbo, né? Naquele ciclo sem fim, né? Um empréstimo acabando pegando outro para cobrir outro, etc. Dentro dos meus atendimentos de consultoria, eu cheguei a pegar um caso extremo de superendividamento, que um casal, durante um período ali de 3 anos, eles perderam fonte de renda e mantiveram o mesmo padrão de vida. Em coisa de 3, 4 anos, bem ali no meio da pandemia, eles acumularam mais de 700 mil reais em dívidas. Loucura, né, gente? Mas por quê? Porque não tinham planejamento, eles mantiveram o estilo de vida que não comportava a renda deles, né? Então, por menor que seja a renda, independente, né, do valor, a gente tem que trabalhar muito dentro do que é a nossa realidade, né? Por isso que eu falei, às vezes é um pouco duro encarar isso, mas é uma maneira de você sair das dívidas, por exemplo, né? Encarando isso. Compras por impulso, cai mais uma vez entre a questão do comportamento humano, né? Então, entender do que são essas compras. A maioria dos meus clientes também tem passado por terapia, né? Terapia com psicólogos ou terapias holísticas, enfim, porque o autoconhecimento ele é fundamental. A Karine até compartilhou lá no grupo também uma aula sobre autoconhecimento financeiro. Eu falo muito disso, né? De todas as nossas ações, né? Todos os resultados, na verdade, em relação ao dinheiro, em relação às nossas finanças, 80% é comportamento. Loucura, né? Mas é a realidade. Então, entender o que são essas compras, né? Essas compras, elas estão de alguma maneira suprindo alguma necessidade. Sei lá, um exemplo. Às vezes não estou indo muito bem no trabalho, não estou gostando daquele trabalho. Vai para você compensar isso, você vai no shopping e gasta o que não tem.
né? Um outro ponto também que é muito assim, em muitos casos acontecem, é o uso excessivo do cartão de crédito, né? E sem controle. Vocês sabem me dizer qual é o limite ideal de você ter no seu cartão de crédito? Vocês têm ideia de quanto que deveria ser? Idealmente, gente, é a gente ter apenas um cartão de crédito. Ó, o Nathan colocou 30% do salário. Quase lá, Nathan. Idealmente, a gente ter, por falta de ter um cartão de crédito apenas. A Karine falou nenhum. Quem consegue viver sem cartão de crédito é o melhor dos mundos, né? Mas o máximo, gente, seria 50% da renda, tá? Da renda líquida. Então, cai na minha conta R$ 4.000. O máximo que você deveria usar de cartão de crédito são de R$ 2.000, tá? E ali você vê, recentemente, eu gosto muito de trazer muitos cases, né, de clientes que eu atendo no individual. Tem uma cliente que eu atendi ontem que ela estava com, sei lá, com uma renda de 5.000, mas o cartão de crédito de 30. É impagável, né? E aí, quando a pessoa vai usando, vai usando, vai usando, as operadoras de cartão, né, os bancos, se você vai pagando ali tudo certinho, enfim, conforme vai passando o tempo, eles vão aumentando mesmo, sem você pedir, né? Então, é bom calibrar, né? E aí entra no ponto. Se para você é tentador ter cartão de crédito, ou por algum momento na sua vida você acabou se enrolando e tendo muitos parcelamentos, às vezes é necessário cortar uma pela raiz mesmo. Literalmente pegar lá o cartão físico, quebrar, justamente para não ter o risco, né? Para você se organizar financeiramente de novo é um bom caminho, tá? De você realmente não ter o. Gente, só vou colocar aqui o cabo, senão vai acabar a energia bateria do celular, da, daqui do computador. Só um minutinho, gente. Pronto. É muito importante, né, a gente ter essa noção e também casar, né, as informações, porque a gente não, o cartão de crédito ele é apenas uma forma de pagamento. Assim como é o Pix, assim como é o boleto, assim como é o débito em conta, né? Então é importante a gente também fazer esses casamentos, né? Então, por exemplo, se você tem 50% das despesas no cartão de crédito, os outros 50% ele tem que cumprir com tudo que você paga de boleto, as contas que não passam no cartão, não é, obviamente, aquelas contas que você precisa pagar ali pontualmente, provavelmente paga no Pix. E também a reserva de segurança, né? De você ter ali um valor para você investir todos os meses. Então, às vezes, tem casos que eu sempre parto do princípio do ao contrário também. Primeiro você checar todas essas contas, né, de consumo, por exemplo, tudo que é no boleto. Aí o que sobra, você destina uma parte para guardar, para investir, de 10 a 20%, e o restante sim, que você usa no cartão, tá? E aí é onde muita gente erra a mão, porque, não, é só mais isso e tal. Ou o iFood, ou o Uber, que você vai passando ali no cartão, de pouquinho em pouquinho, vira uma bola de neve, né? Tem um cliente meu que fala assim, nossa, quando eu fui olhar minha fatura, só tá lá Uber, 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 Uber. Então, a gente não pode perder a mão e ter esse controle, tá? Um outro erro, né, que no caso gera o endividamento, é as pessoas não terem uma reserva de segurança, né? Então, a reserva de segurança, a gente precisa ter, depende muito do seu formato de trabalho, né, o formato da sua renda, mas se você é um servidor público ou um CLT, de 3 a 6 vezes o seu custo de vida já é o suficiente. E para quem empreende, para quem é PJ, autônomo, de 6 meses a 12 meses o seu custo de vida. Hoje vocês saberiam dizer, assim, com clareza, não precisa falar aqui para mim o valor, mas vocês saberiam dizer o quanto que é o custo de vida de vocês hoje? Quanto que vocês precisam para manter a vida mensal de vocês? Isso é claro para vocês? Maravilha. Porque quem ainda não tem essa clareza, é importante ter, tá? É muito importante ter.
E aí, tendo essa clareza, consegue sobrar lá de 10 a 20% da renda para investir todos os meses, para garantir a reserva de segurança, né? E aí entra num outro ponto. Todo início de sessão, todo cliente novo que passa aqui por mim, eu faço aquela planilha que a gente fez do orçamento 50, 30, 20, né? E ali, quando a gente monta a estrutura, o cliente fica abismado. Nossa, como que sobra? Como que pode sobrar? E não sobra no dia a dia? Porque tem os gastos invisíveis. Tem os ralos financeiros que a gente fala, né? Que é aquilo que você vai gastando, gastando e não percebe. E para você ter essa reserva, né, ela acontecer, tem uma outra técnica que eu uso até com clientes endividados, que é receber o seu salário, já tira 10% e coloca para investir. Que seja na poupança, tá, gente? É uma questão de mudança de hábitos. Aí depois você vai estudar mais sobre investimentos e tal, e vai colocar no investimento mais adequado. Mas o mais importante é ter esse hábito, né? Que aí você pode, com certeza, né, mudar o jogo. Porque no momento a Edivânia tá fazendo. Edivânia, eu lembro da Edivânia da aula passada. E é muito importante isso porque no momento enfim, um imprevisto, alguma emergência, quem tem carro sabe como é isso, né? Sempre acontece alguma coisinha, e se você depende do carro para trabalhar ou para fazer outras coisas, você acaba abrindo mão, né? E tendo que realmente fazer aquela manutenção, enfim. Quando a gente tem a reserva de segurança, ao mesmo tempo você tem a sua liberdade financeira. Mesmo que não 100% como você gostaria, mas ela te der essa paz, né? Essa tranquilidade que você consegue ter um outro olhar, né? Quando acontece algum imprevisto, como esse do celular que eu comentei, porque você já tem ali um valor reservado. Você não vai precisar entrar em cheque especial, não vai precisar pegar empréstimo, não vai precisar passar num cartão que você nem sabe se vai conseguir pagar. Ou pior, né, pedir empréstimo para familiar, ou ainda para agiota, né? Então, essa construção ela é importante. Só que entra num ponto. Van, eu não tenho como guardar nem 5% da minha renda hoje. Talvez o que estiver de endividamento ou dentro das despesas, dá para a gente dar uma calibrada, fazer um estudo, o que que dá para abrir mão num certo momento. Ou, né, como eu comentei lá na aula de orçamento, a gente pode reequilibrar as contas é, com o aumento da receita, né, com o aumento da renda, não só em diminuir despesas, que muitas vezes, né, para organizar financeiramente eu tenho que cortar tudo. Não, não necessariamente. Você precisa, às vezes, ter mais fontes de renda, né, que pode ser aí uma grande solução, tá? E eu quero deixar uma atividade prática para vocês. Eu posso dar aí uns minutinhos. Não precisa compartilhar aqui, tá? Aí é algo de vocês. Mas para vocês anotarem no papel, né, no caderno ou no bloco de notas, enfim, o que vocês têm ali com dívidas, tá? Dívidas, eu incluiria aqui as que não estão sendo pagas, principalmente. Se você tem juros, você tem, né, informação de juros, para quem que é, quanto tempo está sem pagar, ou dívidas que você está até conseguindo pagar, né? O que está pagando ali mensalmente, seja um refinanciamento de parcelamento de cartão de crédito, seja algum empréstimo, seja financiamento, né? Financiamento tanto de carro quanto de imóveis são dívidas, né? Você está comprando um bem, mas esse bem te gera despesa, né? Então não te gera renda, tá? É importantíssimo fazer esse levantamento para a gente seguir para o próximo passo, tá bom? Enquanto isso, quem tiver dúvidas, pode me trazendo aqui no chat. Ó, Micaela, Michela? Acho que é Michela, né? É importante, né? Ela colocou aqui que a reserva financeira ela ajuda muito. Eu gosto muito de usar como a palavra reserva de segurança, sabia, gente? Eu acredito muito no poder da palavra.
e funciona muito bem, né? Até para engajamento para a gente fazer, né? A reserva todos os meses, né? Você ter ali uma motivação todos os meses. É, tenho clientes que usam como reserva da paz, cada um coloca o nome ali que faz sentido, né? E o importante dela também é a finalidade, né? Obviamente. Mas mais do que isso, né? Você fica tranquilo ali no dia a dia, qualquer imprevisto pode acontecer, que você vai estar respaldado com o dinheiro que é seu, né? Você não precisa pedir dinheiro emprestado para ninguém. Isso é muito bom. Fora que outras coisas você consegue, enfim, né? Além da reserva de segurança, você montar reserva para projetos, né? Reserva para viagem, reserva para, sei lá, para trocar o carro, reserva para, sei lá, fazer algum hobby, alguma coisa nesse sentido, sabe? É bem interessante, porque tudo você barganha, você paga à vista, e é tudo um ciclo, né, gente? Às vezes você tá ali num ciclo de escassez, num ciclo de dívidas, mas no momento que você consegue virar a chavinha, flui, que é uma beleza, né? A Sheila disse aqui que anota tudo no caderno, numa planilha de Excel, bem bacana todas as contas. Chile, e é importante também, tá? Não só anotar o que já aconteceu, mas todo início de mês você ter uma projeção. Não, com o meu salário eu vou gastar tanto com isso, tanto com aquilo, sei lá, né? Um X com alimentação, um X com transporte, X com lazer, né? E depois você ir tendo, né, essa visão, né? Aqui anota as dívidas na agenda, anotar no Excel. O Excel é o sempre bom e velho Excel, né, gente? Não tem jeito. Muito bom. Para quem é PJ, é até interessante fazer separado, tá? Fazer, por mais que às vezes, eu sou autônomo, eu trabalho sozinho, sou MEI, é importante fazer em planilhas separadas, ter contas separadas. Isso ajuda a dar uma clareza também, tá? Vamos virar a chavinha, Edneia? Vamos sim. Excel é Excel, mas tem outras alternativas que eu vou. É, o bom e velho Excel, Lúcia, exatamente. Vou trazer outras alternativas aqui para vocês também, tá? Então, dê um tempinho para vocês anotarem, tá? As dívidas aí no papel, no bloco de notas. Porque é importante, né? Eu sei que muitas vezes a gente acaba querendo fugir delas, né? A gente acaba fazendo Só compartilhar aqui de novo. Querendo fugir realmente do problema. E isso muitas vezes é comportamental. Olha o comportamento humano aí mais uma vez, né? Aí a gente acaba querendo evitar de encarar o problema. Quem nunca, né? Mas, como eu disse no slide anterior, a gente precisa encarar a realidade. Encarar a realidade é saber o que você tem de dívida, tá? Então, eu sou especialista em atender endividamentos, né? Pessoas endividadas e pessoas que não têm dívida, mas também não conseguem guardar. Que é aquela pessoa que fica no zero a zero, gasta tudo que ganha. Então, ao longo dos anos, né, que eu venho fazendo os atendimentos, aí desde 2018, eu venho estudando técnicas, né, ferramentas, mas o que mais funciona, gente, é a mudança de mentalidade, né? E você estar disposto a mudar, a fazer diferente. Só que não adianta você querer fazer diferente, mas não ter uma estratégia, não ter uma metodologia vinculado a essa vontade de querer fazer diferente, né? Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu utilizo duas estratégias aqui que elas funcionam muito bem. Vocês já ouviram falar dessas estratégias? A gente tem um método bola de neve e um método avalanche. Alguém já ouviu falar sobre elas? Vamos virar a chavinha também, Jane. Legal, vou explicar para vocês então como que funciona. Como vocês fizeram agora o levantamento, né, das dívidas, ou aquilo que ainda não está cabendo no orçamento, enfim, a gente tem duas alternativas. A alternativa que eu trouxe aqui de bola de neve é você pagar primeiro as dívidas menores para você ganhar motivação. Então, eu tô com uma dívida aqui que foi pro Serasa de R$ 20. Pô, R$ 20, vai lá e já quita.
Ah, eu tô com uma dívida aqui, sei lá, esqueci de pagar um boleto na faculdade, R$ 200. Claro, já, assim que, né, aparecer esses R$ 200, você já vai lá e quita. Outra técnica é a técnica avalanche. A técnica avalanche, você paga primeiro as dívidas com os juros mais altos, para você economizar dinheiro, né? Então, às vezes, está lá com uma taxa de 10% ao mês, por exemplo, cartão de crédito, e aí você vai lá e faz essa quitação, tá? Aqui é o modo mais simples possível para explicar, mas tem as ressalvas, tá, gente? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se você tem, então, ali um cartão de crédito com R$ 2.000, que você não está conseguindo pagar, tá? Com juros de 10% a mês, já virou hum, aquele ciclo sem fim, né? Tem ali um empréstimo pessoal de 5.000 com juros de 5% ao mês, que já é alto também. Parcela do celular de R$ 800 com juros de 3% ao mês. Isso tudo aqui, quando a gente fala de dívida, endividamento, é aquilo que você não está conseguindo pagar, tá? Na bola de neve, a gente quitaria primeiro o celular, que está em 800, depois o cartão, que está em 2.000, e depois o empréstimo. Isso não quer dizer que vai ser tudo no mesmo mês. Um tempo ao tempo, tá? Então, esse mês eu consegui juntar R$ 800, tiro o celular da frente. Consegui juntar mais R$ 2.000, vou lá e tiro o cartão de crédito da frente, assim por diante. Na Avalanche, a gente quitaria primeiro o cartão de crédito e depois o empréstimo, por último o celular, porque a gente está indo pela ordem da dívida mais cara. E aqui eu deixo a dica para vocês. Sempre vejam, principalmente empréstimo pessoal, cartão de crédito, enfim, qual é o CET dessa dívida, que é o custo efetivo da transação. Porque às vezes fala que os juros são 10%, mas aí quando você vai ver, tem mais uma taxinha ali de administração, tem mais uma outra taxinha ali de alguma coisa, que aí quando você vê já é 12%, na verdade, né, na realidade. Geralmente fica nas letras miúdas, né, dos contratos, tá? Então, é muito importante você ter essa noção de quanto que você tem de dívida. Um outro ponto, gente, não dá para você pagar tudo de uma vez. Então, assim, eu tenho casos, de clientes que chegam para mim que tá lá, tá o cartão de crédito parcelado, tá com empréstimo para tentar pagar o cartão de crédito e não consegue, aí fica com o empréstimo e o cartão. Não consegue pagar os dois, tá lá com o cheque especial. Ah, mas aí pegou um dinheiro emprestado com um familiar para tentar quitar tudo. Aí volta 2 meses depois já tá lá endividado de novo, né? Então, mesmo que a gente tenha essa técnica aqui, né, essa estratégia de saber qual você vai atacar primeiro, enfim, da onde que você vai tirar o dinheiro para você quitar? Eu já dei essa resposta aqui. Quer ver se vocês pegaram? Deixa eu ver aqui o chat. Exatamente. É muito bom a gente ter essa visualização, gente, porque, ó, a Karine deu uma boa oportunidade aqui. Renda extra. Renda extra pode ser uma grande sacada, né, para você organizar aqui. Mas o mais importante, uma das primeiras coisas que eu falei para conquistar a liberdade financeira, você precisa ter um orçamento bem desenhado, né? Então, quando a gente fala ali de planejamento financeiro, organização financeira, a gente sempre tem que partir do princípio da construção de um orçamento inteligente, um orçamento que funcione. O orçamento que funciona é o quê? Aquele orçamento que você sabe a sua renda líquida. Por incrível que pareça, às vezes chegam pessoas até a mim que não sabe quanto que entra líquido na conta. Sabe o quanto tá ali como registro, né, como CLT, mas não sabe quanto que entra na conta. Porque tem ali os descontos e tudo mais, mas é muito importante. Porque assim, não adianta você falar, eu tô registrada com R$ 5.000, mas o líquido vai ser 4. E aí tá ali na sua cabeça que é 5, aí você vai gastando achando que é 5. Então a conta nunca vai fechar, certo? Então, antes de fazer toda essa técnica aqui, é importantíssimo, gente, a gente ter um orçamento adequado, a gente ajustar a nossa vida com um padrão que caiba no nosso bolso, que caiba dentro do nosso orçamento, a ponto de aqueles 10% que você conseguir Muitas sobrar no prioridades. mês,
O que Isso você... realmente sai pela tangente, viu, gente? Até quando você está numa situação ali de sinuca de bico, enfim, quando você precisa dar uma resposta para alguém. Bom, a Helena trouxe aqui, né, que acha que falta A, coragem. a Daniela tá falando aqui ou tá em assunto paralelo? Não consegui entender, Dani. Desculpa. Mas o mais importante, gente, é a gente conseguir ter o orçamento muito bem desenhado para que consiga sobrar que seja R$ 50, tá? Para a gente conseguir ter esse plano para a quitação acontecer, tá? E aí, será que se essa pessoa aqui tem todas essas dívidas aqui no mês e não caber dentro do orçamento dela, dentro da renda dela líquida, ela não vai pagar isso aqui tudo de uma vez. A triste realidade é o cartão vai ficar sem pagar, o empréstimo pessoal vai ficar sem pagar e a parcela do celular vai ficar sem pagar. Vai o nome para o SPC, para o Serasa? Vai. A operadora de cartão vai ficar ligando? Vai. Mas você tem que ser muito firme, muito forte no propósito, que não dá para pagar tudo de uma vez, né? E aí, dentro dessa estratégia, quando você faz, né, elenca todas as suas dívidas, é onde você vai visualizar qual dívida que você consegue pagar. Ah, hoje eu só consigo pagar a menor, que é o que cabe dentro do orçamento. Que aí você vai fazer a estratégia bola de neve. Não, os juros do cartão de crédito está altíssimo, então eu vou tentar negociar, tentar alguma estratégia que caiba dentro do meu orçamento, né? Mas se o valor é muito alto, gente, infelizmente a estratégia é deixar de pagar, tá? Mas, Vanessa, eu vou ficar com o nome negativado, como que eu vou sair dessa situação? Não é pior? Sabe aquela velha história? Às vezes tem que piorar para melhorar? É mais ou menos nessa linha, tá? Não sei se vocês conhecem, mas tem o Serasa Limpa Nome, né? Agora tá na época de feirão também. Você vai ficar assim com o nome negativado, vai ter menos acesso ao crédito, que às vezes isso é muito bom, né? Para você não se endividar mais, não dar mais corda, né? E entra num ponto de dar um reset. Como se você desse uma resetada assim mesmo, não, vou recomeçar do zero. Só que nesse momento você vai recomeçar com mais estratégia, com mais pé no chão, tentando usar o seu orçamento dentro do que você pode, porque isso vai se tornar depois sustentável, né? Eu já tive casos de clientes que fizeram o quê? Pegaram, sei lá, um empréstimo familiar de R$ 20.000, quitaram todas as dívidas de cartão, cheque especial, dali 3 meses estava endividado tudo de novo. Aí foi onde me contrataram. Mas por quê? Porque não mudou o hábito, não mudou o problema na raiz, entende? Então, mudar esse hábito na raiz é o que vai fazer toda a diferença. E aí entra na questão do comportamento humano. Então, a gente tem que trabalhar muito a nossa ansiedade, trabalhar muito toda essa estrutura, né, que você vai montar ali de quitação, ter um plano de quitação. Então, quem é profissional CLT, por exemplo, eu tenho férias para receber esse ano, tenho um PLR, tenho um 13º. Fazendo um esforço de, ao invés de gastar com uma viagem que não era para ser agora, ao invés de gastar com a troca de celular que talvez não era para ser agora, né? De você focar nesse objetivo. Não, eu quero eliminar as dívidas da minha vida para eu conquistar a liberdade financeira. Então, é um esforço que vai ser necessário ser feito para o objetivo ser atingido, né? Então, nesse caso, essa estratégia ela pode vir muito bem também, né? Porque, querendo ou não, um PLR é uma renda extra, é um bônus que você recebe, né? Eu sei que não são todas as empresas, e quem é PJ ali, né? Às vezes não tem, mas às vezes vem um cliente a mais, você faz uma ação diferente no teu negócio, você consegue trazer, né, uma fonte de renda extra, então você pode utilizar ela justamente para é, traçar, né, esse rumo aí para você na eliminação das dívidas. Mas isso que é importante, né? A gente listar elas, ter claro, porque se a gente quer fugir do problema, quando surge a oportunidade, a gente nem consegue resolver, né? Quem nunca? Quem nunca ou quem nunca viu alguém com uma situação dessa, né? E quando vocês olham para a lista de dívidas de vocês, qual desses métodos vocês acham que
vai ser mais adequado para a situação de vocês, para vocês aplicarem? Um ou outro, né? Ou avalanche, ou bola de neve, ou os dois ao mesmo tempo. Vocês começam a ter essa clareza, né? Ó, avalanche, avalanche. Avalanche, gente, se você tem a capacidade ali de juntar um valor, enfim, ela é bem interessante porque você tira as dívidas mais caras logo da frente, tá? E a bola de neve é principalmente para você se motivar. Ufa, uma a menos, né? Isso é bem interessante também, né? E buscar renda extra, gente. Buscar renda extra para ser ali parte da estratégia também, né? Um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês, a Tatiana mudou, bola de neve. Tá, o que eu gosto sempre de trazer, não existe o certo ou o errado, existe aquilo que funciona pra gente, tá? Então, eu gosto sempre de usar essas duas técnicas nos meus atendimentos, mas eu sempre levo em questão quem é o cliente, quem é a pessoa que eu estou auxiliando ali, né? A mesma coisa para vocês avaliarem qual dessas vai ser mais estratégica para vocês, tá? Eu tô com uma situação também de uma cliente que o que tá pesando ali para ela no orçamento, que ela não tá conseguindo trazer o equilíbrio, é um consignado descontado em folha e um financiamento imobiliário. Então são coisas que sai um pouquinho mais ali do que é de você não pagar e depois negociar. Então a exceção são financiamentos, né? Que você pode perder o bem, seja o carro, uma moto ou um imóvel. Então, não deixem de pagar financiamentos. E o consórcio, o consignado descontado em folha, você pode negociar direto com o banco. Então, situações mais assim, que não tem como, né, você abrir mão e deixar de pagar, senão você perde o bem. Você pode negociar, você pode pedir uma portabilidade, ver o que eles conseguem melhorar na taxa, né? Ver se CET, se tem alguma taxinha administrativa ali que dá para negociar, né? Então, são estratégias para encaixar dentro do orçamento. O mais importante é esse, tá? Tentar trazer, né, essa realidade para dentro de um orçamento que funcione, para que depois você vá eliminando essas dívidas uma por vez. Quando você monta o plano também, é legal você colocar datas. Então, quando eu monto para um cliente, eu coloco, olha, até tal dia você tem capacidade de quitar e eliminar todas as dívidas. E aí você tendo um plano, né, como vocês já começaram a montar aqui a organização, né, de quais são as dívidas e qual técnica pode caber melhor no seu caso, é excelente você montar um plano, digitar, imprimir, deixar ali do seu ladinho todo mês, toda semana, para você colocar em prática, tá? Aí, outras técnicas, né, de você negociar suas dívidas é entrar em contato com os credores, pedir descontos, né, nos juros. Cartão de crédito, gente, evitem o refinanciamento, o parcelamento. Porque, por exemplo, se você tem um cartão já parcelado e não consegue pagar, e aí você pede o reparcelamento, ele não vai parcelar lá com a dívida original, que, sei lá, era de R$ 2.000. Eles vão somar a dívida atual, que, sei lá, vai estar 6.000, e vão financiar os 6.000. Então, é mais ainda uma bola de neve, tá? E se não tiver outra oportunidade, outra coisa, você já refinanciou, todo refinanciamento não pode ser quebrado, porque não pode deixar de pagar, senão a bola de neve vai ser maior ainda, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Então, e ter preferência, né, aos acordos que as parcelas, elas caibam no teu orçamento. Então, na hora de você negociar com os credores, olha, eu tenho essa lista de dívidas. Eu vou ir pela técnica Avalanche, por exemplo. Quais esses credores aqui estão mais abertos a negociar? Nessa negociação, cabe no meu orçamento eu pagar todos os meses? Porque de nada adianta a gente negociar um valor de uma parcela. Aí chega no mês seguinte você não consegue pagar. Aí não consegue pagar? Faz o quê? Entra no cheque especial. Várias vezes eu já vi isso, tá? A pessoa usando o cheque especial para pagar um empréstimo. Ou seja, um empréstimo pagando o outro, tá? E vira uma bola de neve. Se você não consegue equiparar, né, a renda com a despesa,
Em pouco tempo você vai estar em dívida de novo. Então, sempre ter essa cautela, tá? De trazer as parcelas mais realistas. Se você não pode, não aceita a negociação. Espera. É um jogo de paciência, vocês não fazem ideia. Mas dá para resolver. Tá? No final, os credores, eles querem receber alguma coisa. Então, essa alguma coisa que você conseguir negociar, já é lucro para eles. Eles vão estar perdendo, mas vão estar recebendo mesmo que em menor valor, assim, vamos dizer, né? Ó, a Jenny comentou aqui que a estratégia bola de neve para ela pode ser melhor, porque as menores são em maior quantidade. Excelente, Jenny. Porque ali você, principalmente você tendo essa relação, né? Você tendo essa lista, você consegue se motivar ainda mais. "Poxa, essa já foi, essa já foi, essa já foi, né? Enquanto isso, você vai bolando estratégias ali para você levantar um valor para quitar as mais altas. E isso todos os meses, gente, é o que eu sempre falo. Cada conquista, menor que seja, ela deve ser comemorada. E aqui, de preferência, né, para eliminação de dívidas, no primeiro momento, você ter uma comemoração que não vá te custar um rim, né? Não, não vai lá no japonês, né, para você comemorar a quitação da dívida e fazer outra dívida, não é isso. Mas ao longo do tempo que você vai conseguindo guardar, conseguindo economizar, você deixar lá uma reservinha também para comemorar. Isso é muito legal, sabe? Assim, se é em família ainda, né? Olha, tal dia a gente vai num jantar, assim, justamente para comemorar que a gente pagou aquela dívida, a gente saiu desse sufoco financeiro, né? Ó, a Nathalie vai ficar gravado, tá? Depois a gente compartilha o link lá no grupo, tá bom? Mas o mais importante é encarar, tá, gente? Encarar de frente que dá, tá? Uma pessoa colocou aqui que para mim é complicado porque as dívidas são a maioria de cartão de crédito. Nesse caso, às vezes é importante você não ter mais cartão, você pedir lá na operadora, olha, não tenho como pagar, e aí eles não vão ficar cobrando rotativo, mas você vai ficar lá com a dívida ativa, tá? E aí, com o tempo, você vai se organizando, é aquilo que eu comentei, né? Você organiza o seu orçamento, gasta só o que você ganha, tenta guardar uma parcela, que é assim que caiu o salário, você ir pagando, e depois você tem a oportunidade de negociar lá na frente, no cartão. Isso não vai acontecer de um mês para o outro, às vezes vai demorar meses até um ano, 2 anos, enfim, a depender ali de quanto que você consegue o valor para negociar. Às vezes você tá com uma dívida de, sei lá, eu tive um caso de uma cliente que ela tava com uma dívida de R$ 2.000 no cartão, ela conseguiu quitar por R$ 170, porque ela esperou um prazo interessante ali para negociar. Aí veio pelo Serasa, um Panome, tá tendo várias propagandas agora nesse período, né? E ela conseguiu quitar. Só que ela teve que ter paciência, nome negativado, não conseguiu comprar mais nada, financiar mais nada. O pessoal tem muita dúvida ali em relação ao score, meu score vai baixar e etc. Se recupera, mas, gente, você prefere ficar com score baixo e sem dívidas ou tentar lutar para ter um score alto por algum outro motivo, né? Depois a reconstrução da sua vida financeira você vai reconstruindo ao longo do tempo. Mais importante, o dia a dia estar organizado, né? Exatamente. O cartão de crédito ele se torna um vilão se não souber usar. Ou uma coisa que eu sempre falo, gente, que na verdade o cartão de crédito ele não é vilão nem mocinho, não, tá? Quem é vilão é quem usa ele de forma errada. Concorda comigo? Uma saída grande é essa também que o Alessandro colocou aqui, né? De você usar só no débito e não ter cheque especial. Uma outra alternativa também, assim como eu comentei no início, né, de vocês ir diminuindo a fatura, o limite do cartão de crédito, diminuir o limite do crédito do cheque especial também, tá? Muitas vezes vai aumentando, tem muitas pessoas que acabam trazendo o cheque especial como, absorvendo como renda, só que não. Então, é algo ali bem perigoso de ter, tá? Então, às vezes, deixar ali R$ 500, se porventura, né, cai uma conta ali e ainda não caiu o salário, alguma coisa assim, até tudo bem. Mas no momento que você tem uma reserva de segurança, não faz sentido você ter cheque especial.
Porque você já vai ter um dinheiro ali, né? Exatamente. Não, Tati, tem saída, tá? Siga essas orientações que eu tô passando aqui que realmente funciona, tá? Com o tempo, mas funciona. Oi, Fran. Isso é importante diminuir o cheque especial, porque em certos momentos tem que pensar assim, se eu precisar de um dinheiro para cobrir uma conta, você vai ter uma reserva sua, o seu próprio cheque especial que você recebe juros, não paga juros, né? Que é a reserva de segurança. É mudar essa mentalidade para isso, tá? A gente sabe que não como pode dizer? Não é tão simples, né, para algumas pessoas, né? Às vezes tá a vida inteira numa situação dessa, às vezes vem de uma família que já viveu toda essa situação. Eu tive uma cliente endividada que para ela era normal se endividar, porque ela sempre via isso na família dela e o pessoal vivia, né? Só que às vezes a gente precisa furar a bolha e modificar, né, essa mentalidade. A Alessandra tá colocando aqui também, né? Tá com cartão de crédito enrolada. Então, siga essas diretrizes, tá? Muitas vezes, gente, às vezes o não pagar cartão de crédito é o que vai resolver sua vida. É loucura dizer isso, né? Meio contraditório, mas é ter estratégias para quitar ele mais para frente, tá? E aí a gente precisa mudar os hábitos, né, gente? Como eu comentei agora, para não cair nas dívidas novamente. Então também não adianta, né, sei lá, vai que acontece, né, de ter ali um parente, um amigo, eu empresto dinheiro para você, você quita tudo e ponto final e recomeça. É importante essa mudança de hábito que eu já venho falando, tá? Porque não adianta você eliminar e continuar fazendo as mesmas coisas. Já diz o ditado, né? Não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, primordialmente, né, nesse passo a passo que eu trago aqui, é você criar uma reserva de emergência, né, uma reserva de segurança. Para ter ela, você precisa ter um orçamento inteligente que funcione. Substituir o crédito pelo pagamento à vista sempre que possível, como muitos de vocês já falaram, né? Tentar trazer ali mais a conta de pagando no débito, no Pix, no boleto. Aí entra essa questão que muitos mencionaram também, mas eu já tenho um cartão. Talvez aquele momento de resetar. Você resetar, não vou pagar mais o cartão. É importante informar na operadora, não tem condições, aí eles vão fechar a sua fatura, eles vão fechar o seu cartão de crédito, você não vai ter mais acesso a ele, e vai ficar o montante lá, até parcelas que estava à frente, eles trazem tudo e deixa lá a dívida, tá? Os juros assim é menor do que se você deixar ele aberto e vir no rotativo todos os meses, tá? Definir limites mensais, né, para os gastos, então conhecer o custo de vida de vocês. É importante que o custo de vida esteja dentro da capacidade de pagamento, né, da receita de vocês, tá? As ferramentas que a gente pode utilizar, o bom e velho Excel, como a gente já comentou aqui, aplicativos gratuitos ou até pagos, tá? Hoje eu utilizo um sistema chamado Meu Vista. Então, todos os lançamentos do extrato bancário, tudo que a gente pode ali mapear, né, das dívidas também, a gente consegue deixar ele tudo dentro de um aplicativo, facilita bastante. Então, quem é adepto ao aplicativo, tem outros gratuitos também, dá para vocês utilizarem, tá? E como eu comentei, né, planilhas financeiras, da mais simples já ajuda, tá? Assim como eu dei como bônus na aula anterior, tá? E agora eu quero trazer para vocês um exercício de visualização, né? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou até. Eu tô com um pouquinho de áudio externo aqui, vou até fechar o meu microfone. Mais importante de vocês imaginarem, né? Como que seria a vida de vocês se hoje, exatamente hoje, 19/3/2025, vocês estivessem livre das dívidas? Como seria então a sua vida financeira? Como seria a sua vida como um todo? E o que que mudaria no seu dia a dia? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa visualização e quem tiver a vontade de compartilhar, compartilha aqui no chat que eu vou ler, tá bom? Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem.
E, gente, deu tempo para imaginar um pouco dessa visualização? Eu vou ler um pouquinho aqui que o pessoal colocou. Eu vou ler a última da Fran. Ela falou que ia sair pulando e gritando. É isso, né? Comemorar, né? Essa sensação boa, né, gente? Ó, que mais? A Tati estaria em paz, cabeça fica sempre a mil por hora, né? Buscando soluções, né? Uma vez as dívidas quitadas, você já está a um passo da liberdade financeira. Essa tranquilidade, deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, né? Eu acho que traz muito essa conotação, né? A Andresa colocou aqui, né? De uma vez as dívidas quitadas, procurar ter uma reserva para os sonhos de curto, médio e longo prazo. Excelente, esse realmente é o próximo passo, tá? Alexandra estaria muito mais tranquila, conseguiria fazer o financiamento do carro sem se preocupar com outras dívidas. Colocar aqui também, né? Livrando das dívidas, você consegue focar mais em outros objetivos, em outras conquistas. Você consegue ter a cabeça mais aberta, né? Eu tenho na minha mentoria, tem uma sessão que eu falo sobre planos e sonhos. O endividado geralmente não consegue sonhar, sabia? Tem dificuldade em imaginar o que mais poderia fazer além de pagar as dívidas, né? Você vê como é algo que acaba trazendo até um bloqueio, né, de realização, de conquistas. Ó, a sensação que vai realizar os desejos, se sentir em paz. Dormir com, ó, muita gente, né? Dormir com tranquilidade. Exatamente, eu mudaria tudo. Excelente, Lúcio. Agora focar nas metas e objetivos à frente, né? Sensacional. Ó, Chile, para sobrar, reorganiza o orçamento, dá uma reequilibrada lá, com certeza vai surgir oportunidades para você guardar. Pague-se primeiro. Uhum. Quanta coisa, gente. Passear mais com os filhos. Ah, eu sou mãe também, eu sei como isso é importante, né? A gente dá ali qualidade de vida, mas também esse momento de lazer, de curtir, né? Então, essa visualização que fique para vocês como uma motivação. Todo momento que vocês forem pensarem na quitação das dívidas, que vocês entrarem de cabeça numa estratégia como essa, de vocês pensarem qual o motivo de vocês estarem fazendo, né, esse levantamento de dívidas e tudo mais. Porque quando a gente tem uma motivação vinculada a gente consegue ir além, a gente não estagna, tá? A mesma coisa para quem está no zero a zero e não tem dívida, mas não consegue guardar. Ajustar o orçamento para que você realmente consiga mais para frente ir juntando mês a mês, pague esse primeiro, tá? Sempre tem alguma coisinha para ajustar no orçamento. Historicamente, toda primeira reunião com o cliente eu consigo achar 20 a 30% de redução na despesa, tá? Então sempre tem alguma coisinha que dá para gente fazer, tá? Natan. Uhum, sim, exatamente, Natan. Ah, que bom que tá gostando da Masterclass. Estamos caminhando para o final, tá, gente? Já querem a próxima? Então eu quero que vocês tragam aí sugestões de temas, tá? Não é normal, a gente não pode normalizar que ter dívidas é normal, né, gente? Não, não dá, né? Então, ó, às vezes é uma questão cultural daquela família, a gente precisa quebrar o ciclo, né? Que a pessoa seja a primeira da família a não ter dívidas, tá? Então, eu trouxe um resuminho aqui para vocês, né, no último slide. Então, o ponto de partida sempre vai ser ter um orçamento inteligente, levantar todas as suas dívidas, criar estratégias de quitação, poupar para ter uma reserva e investir para os seus projetos de futuro, tá? Como alguns aqui já disseram, né, que não têm dívidas, mas que gostariam muito de investir, né, nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, que é o próximo passo de fato. Bom? E para finalizar, eu deixo essa
frase aqui para vocês, né? Que liberdade financeira, ela não é só sobre o quanto você ganha. Se você ganha R$ 1.000 ou R$ 10.000, é você saber fazer a gestão, porque você tem. O mais importante é você saber o uso, né? Saber como você usa o que você tem. Comece hoje, um passo de cada vez, o seu futuro faz te agradecer. O tempo, gente, vai passar de toda forma. Que seja organizado, que seja daqui a um ano, lá em março de 2026, você poder falar: nossa, assisti aquela masterclass da Van, coloquei tudo em prática e hoje eu tô livre das dívidas. E aí, quem fizer isso, eu quero que me manda depois uma mensagem, tá? Quero saber, tá bom? Então, por hora é isso, tá? Consegui fazer aqui bem dentro do horário, mas ainda tem uns minutinhos. Quem tiver dúvidas, pode colocar aqui no chat, que eu vou responder todos vocês, tá bom? Ah, que legal, gente. Vocês aprenderam bastante. Realmente não tem nem o que falar aqui para te agradecer, né? O conteúdo que você traz, ele é terapêutico, né, gente? Vocês não Ai, que acham? Eu bom. fiquei aqui acompanhando um pouquinho dos comentários e é terapêutico, porque é como todo mundo falou aqui, né? Você ter dívidas, você não ter ali a parte financeira ajustada, controlada, organizada, faz com que o nosso emocional fique realmente abalado, né? E se a gente não tá bem, todas as outras áreas da nossa vida não ficam bem, né? Então, Van, realmente assim, a gente só tem a te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo, pela sua entrega. É assim, obrigada de coração. Espero mesmo, pessoal, que vocês tenham aproveitado, que tenham curtido. Aproveitem esses minutinhos aqui com a Van, né, para que vocês possam tirar dúvidas. E depois, Van, a gente mais para frente posta lá uma enquete para ver se a gente faz uma nova masterclass aqui. Já estamos na segunda masterclass, né? Já tivemos outra. Então, quem sabe daqui a pouco a gente tem mais uma. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, por terem ficado com a gente aqui até esse momento. Van, super obrigada mais uma vez. Pessoal, desejo para todo mundo uma ótima noite, que vocês aproveitem bastante o conteúdo e continuem acompanhando a gente lá no grupo, tá bom? Van, obrigada. Boa Eu que noite. Um beijo. agradeço, gente. Muito obrigada. E tá meus contatos lá no grupo também. Então, assim como na outra aula, algumas pessoas quiseram tirar dúvidas comigo, da planilha ou de algum tema específico, enfim, também estou à disposição, tá? Enfim, o que vocês precisarem, eu estou por aqui. E depois a gente coloca uma enquete lá, né, Karine? Eu acho que é legal, assim. Esses foram os temas que a gente identificou, né? Que são importantíssimos ali para a gente ter essa questão da organização financeira, enfim. Mas mais do que isso, né? Ouvir vocês também, né? O que vocês gostariam de ouvir, a gente poder trazer dentro do que está na expectativa de vocês, né? Até quem quiser já colocar aqui no chat, a gente até ficar aqui como nota, né? De algum tema aí que possa ser interessante. Sim, é isso aí, pessoal. Obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui até esse momento. O pessoal está pedindo a planilha. Pessoal, a gente postou lá no grupo, a Van postou ontem a live. Na descrição tem a planilha, tá bom? Amanhã a gente reposta, né, Van, a planilha da live anterior. E aí vocês vão poder acessar. Tá Tá? certo? Gente, obrigada, Van. Obrigada mais uma vez, Imagina. gente. Tchau, Um tchau. beijo. Karine, Vanessa, Oi! Oi. desculpa, eu não estou no grupo. Espera aí Eu que eu vou queria a mandar o planilha. link. Ah, tá bom. Deixa eu Obrigada, menina. Foi maravilhosa a aula, esclarecedora. É muito bom. Obrigada, viu? Obrigada, a Imagina. gente fica feliz. Já vou postar agora para você o link. Aí você já entra. Link do grupo. Tá postado. Já pode entrar. Tá, eu vou esperar mais uns Fechado. minutinhos aqui até que vocês entrem aqui no grupo também. Mas é isso, gente. Precisando, estou a postos. Um beijo, boa noite. Obrigada.